Estão ouvindo? Então, esse assunto todo aí da terapia real me fez recordar muito aquele tempo, década de 90, quando eu lancei o livro. E aí me relembrou também que o Eric Schultz, ele era acampante no franciscano e o pai dele tinha já o Naradeva, uma loja de produtos naturais, de incenso, de livros, e eu lembro que nós lançamos o livro lá. E naquele lugar, lá na Lapa, eu dei várias palestras sobre a terapia real. E estava assim, em pleno olho do furacão da mídia, né? Jô Soares, Marília Gabriela, e Ratinho, e aí jornal, revista, né? Eu dava muita entrevista e aí uma pessoa, sim, aí apareceu um convite para o segundo encontro internacional sobre urinoterapia, seria na Alemanha, na cidade de Gersfeld, perto de Frankfurt. E aí eu vi aquilo e falei, nossa, que legal, né? Mas nem pensava em ir. Né? Imagina o custo, né? Eu nem pensava em ir. Naquela época eu era muito Durango. E aí meio que deletei. Aí numa palestra, um senhor se apresentou e disse que ele já veio várias vezes à minha palestra e levou um livro e começou a praticar a urinoterapia num câncer de pele que ele tinha aqui. Ele era alemão, né, branquelão, e tinha um câncer de pele aqui que teria que fazer um enxerto e que teria que não sei o que, e ele simplesmente começou a fazer compressas de urina. E aí, sarou. Pasmem, senhores, a cura estava dentro dele mesmo. Não é engraçado? A cura, o remédio, estava dentro dele, ele sarou. Aí ele disse assim, Hiroshi, vai ter um congresso internacional de urinoterapia lá perto da minha cidade, em Gersfeld. E você não vai? Eu falei, olha, eu até gostaria, mas eu não tenho condições para ir, não. Despesa de viagem, etc, bilhete, tudo caro. Ele falou assim, pois o senhor não precisa preocupar com nada, eu cubro toda a sua despesa. Aí ele me pagou passagem, me deu dinheiro em cash para viajar, reservou hotel. Eu fiz assim uma viagem de rei, né? Frankfurt. Aí aproveitei a brecha e nesse congresso, dos 12 delegados, como eu disse, né? 8 eram religiosos. E aí no finalzinho do congresso, foi incrível, né? O mundo todo presente, conheci figuras assim, incríveis, inclusive o próprio, o mais antigo divulgador, que era um professor japonês, que foi médico militar na Segunda Guerra Mundial e salvou muita gente fazendo até transfusão de sangue. Não tendo sangue, ele usava urina de soldados saudáveis. Às vezes água de coco quando tinha. E aí quando não tinha, era urina mesmo. E ele foi anotando tudo isso, e depois isso tudo foi revisado pela universidade, não sei da onde, lá do Japão, e validou como uma terapia válida. No Japão é reconhecido. E então eu percebi assim que esse movimento da urinoterapia é planetário, não era só no Brasil que estava acontecendo, era no mundo todo, né? E aí eu percebi, aí no finalzinho do encontro, eu lembro que foi decisiva a minha presença para votar o próximo país, que acabou sendo o Brasil. 2003, o Congresso Internacional foi no Brasil, em Belo Horizonte. E foi assim uma conferência maravilhosa, muito bem organizada, e teve um superávit de grana para fazer o próximo congresso, que seria na Coreia. Então eu só participei desses 2 encontros, que foi assim espetacular, mas aí acabou o assunto, né? No final é sempre
ou você beber a urina ou você passar a urina, um dos dois, né? Então é isso que eu queria comentar a respeito dessa benevolência dessa pessoa que me financiou e pude conhecer também Assis. E lá em Assis, aí eu vou contar. Lá em Assis também, com pouquíssimo dinheiro, eu me hospedei em um daqueles hotéis mais baratos que dava café da manhã. Eu só tomava o café da manhã e saía a caminhar sem almoçar e sem jantar. E aí ia bebendo toda a minha urina. Então eu fiz um semi-jejum de café da manhã italiano, e aí urino o dia inteiro e voltava. Fiquei uma semana em Assis fazendo essa terapia e não emagreci nenhum quilo, eu acho. Porque eu fiquei muito saudável, não gastava energia para digerir, né? Então passei muito, respirei muito, muito prana, onde Chico viveu. A Gabriela pergunta se pode dar a urina do filho dela para o marido dela. Sim. Dentro do circuito familiar, bioquimicamente somos muito próximos, né? Então, por exemplo, os mandarins, aqueles longevos que viviam 100 anos, 150 anos cercados de mocinhas, eles, a partir de 60 anos, começam a beber a urina do neto. Eu lembro, tem um filme chamado Lanternas Vermelhas, em que um daqueles mandarins, ele coleta a urina de um jovenzinho para beber depois. Por causa dos hormônios daquela criança, se for neto, né? Então, neto supõe-se que ama o vovô, então aquela urina vai conter isso tudo. Lembra da história que eu contei da mãe, que colocava a urina dela no suco, na sopa, etc. Então, dá sim esse tipo de retro. Ah, mas outra coisa, muito bom, outra coisa importante. Um casal que não engravidava, devido a espermatozoides fracos ou baixa de fertilidade, um monte de desculpa que se dão, e aí o casal não engravidava. Aí procurou um médico Ayurveda, e ele, consultando as literaturas antigas, ele disse assim: o senhor bebe a urina dela, ela bebe a urina do senhor e pode também passar pelo corpo a urina dela. Isso tem fundamento? Repare, quando você está com azia, com acidez, você usa limão, né? Gozado ácido combate o ácido. Você está com acidez, você chupa limão, sara na hora. Então, aquele casal certamente são compatíveis já, bioquimicamente, porque se beijam, se abraçam, dormem junto, trocam secreções hormonais, etc., né? Então existe uma compatibilidade bioquímica entre os dois. Quando o bode está lá com o seu rebanho, né, o seu plantel lá de ovelhas, cheio de ovelhinhas assim, o bode urina na barbicha. Quando ele vê aquelas mocinhas lá do outro lado da cerca, ele urina na barbicha. Depois ele esfrega a barbicha no focinho das meninas. E as meninas sentem aquele cheiro de macho, né, de líder alfa, assim, elas ovulam. Porque em Yang, né, o hormônio masculino desperta o feminino e vice-versa, né, em Yang. Então, quando o rapaz bebeu a urina dela, pode começar passando na pele. Passa na pele. A pele é uma segunda boca. Não tem nojeira nenhuma, é algo extremamente limpo. E depois a pessoa, né, vai lidando até chegar a ingerir mesmo, beber a urina da companheira. E aí dá um choque hormonal. Então o masculino produz masculino, o organismo lê. Hormônio feminino entrando, então produz o masculino. Então o cara se enche de testosterona, né, porque está em contato com aquela parte bioquímica mais íntima da companheira dele, e etc, e vice-versa. Então, esse é um remédio para o casal que não engravida, extremamente barato, não, os senhores não acham? E eu quero dizer que é muito eficiente. Lá em Juazeiro, na Bahia,
tem uma cidadezinha chamada Sobradinho. Não, Sobradinho, onde Remanso, Casa Nova, Centro, Cepilão, Arquicado, Sobradinho, adeus, adeus, né? Lá na região onde tem a represa de Juazeiro. Aí um casal não engravidava, aí eu ensinei esse segredo. Aí tiveram um menino, e esse menino se chama Edson Hiroshi. Ele deve ter hoje uns 35 anos, bem moreninho. Eu conheci, só vi ele uma vez, e graças a essa terapia. É barato. Eu acho que passar por uma clínica de fertilidade deve ser tão caro, não é? E de repente o cara engravida assim. Não é irônico? Vocês conhecem a lâmina de Foucault, não? Não, não é a lâmina de Chabusson. Esqueci, é um teorema da física que diz o seguinte, tem dois lados. Um é muito complicado. Vai coletar a amostra do ovário da sua companheira, uma semicirurgia para fazer exame, uma clínica, né? Aí o outro lado bebe a urina dela e ela bebe a urina dele. Simples, né? Um lado é complicadíssimo, né? Alta tecnologia, raio laser, agulhas e não sei o que, e câmeras e lá. E o outro um bebe a urina do outro. Os senhores escolham para ver qual que tem mais lógica. Sim. Escolha o simples. O simples é certo e o certo é simples. Assim, e se colocar 5 gotinhas de própolis, eles potencializam um ao outro e fica mais poderoso ainda, ambos os lados. Então, senhores, no começo do meu livro eu escrevo assim: se existe um Deus que é Pai de todos nós e é justo com seus filhos, Ele deve deixar ao alcance do rico e do pobre, do doutor, do varredor, a melhor medicina para se ter saúde. A urinoterapia é mais uma prova da bondade, da justiça e da benevolência divina. Assim eu enxergo a urinoterapia. Mais uma prova da bondade, da justiça, da criatividade de Deus. Deixar dentro de nós aquilo que a gente precisa num momento de emergência. O Ricardo pergunta quanto tempo leva para a urinoterapia surtir efeitos? Às vezes é imediato. Lembra da carta que eu li da mãe? Quando a mãe disse: quando meu filho usou pela primeira vez, eu já percebi um aumento da firmeza dele. Porque quando você decide fazer uma coisa dessa, você está transgredindo regras impostas dentro de você desde a infância. Então você está derrubando um monte de barreiras que te impuseram desde a infância. Tira a mão daí que pipiu é sujo. Vai lavar a mão. Mexeu aí, lava a mão. Não é assim? Então, para vencer isso, é tipo assim: sexo não é pecado. Olha só, a Terra não é plana. Não é o centro do universo. Leite com manga não mata. Na minha infância tinha um mito disso. Todo mundo morria de medo. Né? Leite com manga. Então existem alguns mitos e a urina é suja. Então eu vejo assim a pureza de uma criança, né? Que nem aquela palestra que eu contei, né? Que o menino assistindo a palestra com a mãe, de 7 anos, a mãe falou, ele cutuca a mãe e diz: ele está dizendo que é para beber mijo? A mãe falou: Aí ele saiu, voltou e disse: não é ruim não, mãe. Ele foi e bebeu na hora. Não tem nojo. Todos nós aqui comemos casquinha de ferida, ou não? Eu comi. Você não comeu casquinha de ferida? Isso é puro instinto. Porque naquela casquinha de ferida tem informações de quem está nos agredindo. E ao tomar contato com essa mucosa genial que temos aqui perto do comando central, vai informar
quem é que está te invadindo e vai criar anticorpos exatos para atacar aquele indivíduo. É assim que funciona com o leão, com o tigre, com o cachorro, com o gato, com todo mundo. E a gente não. A gente depende de remédio vindo lá do outro lado do mundo. Esquisito, né? Então, eu acredito nessa elegância biológica, né? E não nessa compliquite humana de fazer remédio, uma química que não existe na natureza, né? Essa química existe, é você. Você produz o seu remédio. Isso é algo assim muito oculto, né? Até ano 2000 era uma técnica secreta de magos, de xamãs, né? A pessoa quer ser xamã e não conhece isso, então não é xamã, né? Então, assim, a pessoa no caminho do conhecimento tem que passar por isso. Você nunca bebeu a sua urina, você nunca experimentou. Através dela você vai saber como é que você está por dentro. Se está salgado, se comeu muito sal, se comeu muito doce, se você brigou com alguém, está tudo registrado ali, nesse disquete líquido. Está tudo registrado ali. Seus sentimentos, o que você comeu, o que você sentiu, o que você bebeu, está tudo lá registrado. E aí quando você retorna, tudo isso vai ser examinado e vai criar um reajuste interno. É muito simples, simples assim. Lembra sempre, quando você achar que é nojento, lembra do tigre lambendo aquele ferimento, né? Santiago está pedindo para você tocar o Senhor do Tempo. Qual que é mesmo? Ah, é uma alma gêmea, né? É, Santiago? Alma gêmea? Acho que vou pedir ao Senhor do Tempo. É, acho que é assim.